Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 15, texto mais conhecido, um dos mais conhecidos da Bíblia, certamente você já leu e releu. Nós normalmente nos apegamos lá e paramos no finalzinho desse texto, que é na parábola do filho pródigo. Vocês sabem que a Bíblia não foi escrita dessa forma, né? Como a gente tem aqui, com capítulos, com versículos, né? Há uns 200 e poucos anos atrás, que o pessoal resolveu botar essa divisão de capítulos na Bíblia. E há uns 180, 185 os versículos. Nos ajuda, nos facilita, mas ela não foi escrita assim, né? Aqui nós temos, quem dividiu colocou parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida e parábola do filho perdido ou do filho pródigo, né? Mas o texto é um só. Porque o Meixa sempre brinca, para a gente entender a Bíblia, a gente precisa primeiro saber o português. Se a gente entender português e fazer a interpretação de texto, nos ajuda. Porque o texto diz assim no versículo: e Jesus contou esta parábola. Jesus não contou 3 parábolas, ele contou esta. Então é uma história só, dividida em 3 partes para o entendimento, né? Quem era? O que a gente precisa entender? O que a gente precisa contextualizar desse texto antes da gente entrar nele? Quem eram as pessoas que estavam lá? O texto foi dito e escrito para aquelas pessoas. Ele nos fala hoje, ele nos traz a mesma mensagem, mas a contextualização ela é necessária. A gente precisa entender quem eram aquelas pessoas para que a gente possa compreender plenamente o que esse texto que Jesus falou para nós hoje. O texto começa dizendo assim, vamos lá? No 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás dessa ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar em casa, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo-lhe, dessa mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero minha herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, e o que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, ele disse: quantos dos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para ele e lhe direi: pai, pequei contra ti e o céu, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trate-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e os calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos,
pois o meu filho que estava morto voltou à vida, e estava perdido, foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho que estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu uma música e dança. Então chamou os servos e perguntou-lhes: o que está acontecendo? E ele lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as suas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Quando volta para casa esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos de celebrar, pois a volta do seu irmão, e alegrar-nos, porque estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque tu já falaste conosco no louvor, tu já nos tocou, Senhor Deus, tu já nos colocou em tua presença, já nos encheu do teu Espírito. Agora, Senhor Deus, fala o nosso coração através da tua palavra. Revela a cada um de nós o que tu tem, revela a nós, Senhor Deus, a tua vontade nessa manhã, nesse dia tão lindo que tu nos deste, que nós possamos, Senhor Deus, te receber, ouvir e nos encher da tua santa palavra, que ela seja verdadeira e rica em nós, que nós possamos resplandecer nesse local que tu nos deste, nesse bairro que tu nos trouxeste aqui, Senhor Deus, como na tarde de ontem te louvamos e te damos glória pelas pessoas que por lá passaram, pelos contatos levantados, mas nós clamamos: faz a tua obra em nós e faz a tua obra nessas pessoas, que não sejam vendas, que sejam vidas. Amém. Que não sejam só contatos, que sejam relacionamentos a crescer, Senhor Deus, relacionamentos a iniciar, Senhor, para que a tua obra possa se fortalecer nessa cidade, que a tua obra possa se fortalecer através de nós, mesmo fracos, mesmo pecadores, que tu nos use. Restaura, Senhor Deus, o nosso relacionamento contigo, restaura o nosso relacionamento com as pessoas, faz de nós teus servos, faz de nós flechas lançadas pelas tuas mãos. Nós clamamos em teu nome, Jesus. Amém. Quantos de vocês já tinham lido e pensado nessa parábola como um todo? A gente fala da ovelha perdida direto, fala do filho pródigo direto, fala das dracmas, mas quantos de nós, eu confesso que eu não tinha parado para olhar esse contexto todo, nunca tinha realmente parado para ler ele. Então medite nisso, né? Quanto a gente precisa retornar para a Bíblia, quando a gente precisa estudar, quando a gente precisa ler. Então a gente estava falando, no início o texto já nos diz, quem é que estava sentado ali ouvindo? É uma brincadeira de perguntas e respostas. Quem que estava ali ouvindo? Lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo, quem que ouvia Jesus falar? Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Quem eram os publicanos? Né? Então olha só, e aí depois ele continua, né? Mas tinha mais uma galerinha lá no fundo resmungando, né? Tava lá os líderes dos judeus lá resmungando. O publicano era um judeu, correto? Uhum. Só que ele era um judeu vendido, né? O Império Romano, diferente do Império Otomano, diferente dos impérios anteriores que destruíram a cultura, que colocavam o seu poderio bélico para acabar com a cultura do povo, Roma fez diferente, né? Se a gente vê, Daniel, quando foi tirado do seu povo lá, mudaram até o nome dele, lembra? Foi lá para passar 3 anos estudando na faculdade, lá vamos dizer assim, passar 3 anos para mudar sua identidade, trocar o nome dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, para que eles tivessem outra cultura. O Império Romano não, eles entraram agora assim, Gui, eu mando um Tito para trabalhar para mim, né? Pode continuar cultuando o teu Deus, pode continuar fazendo o que tu quiser, da forma que tu trabalha, mas vocês vão pagar imposto para nós. E alguns desses homens, então, eram os cobradores de impostos. Ou, como o texto diz aqui, os publicanos. Eles eram judeus, com cultura judaica, nascido no judaísmo, filho de judeu, mas que estavam lá. Ó, seu, dá a parte do império aí, me passa. E por isso, até hoje, ninguém gosta de pagar imposto, né?
Se eu falar isso em Caxias, tem que pagar imposto, tá louco, pagar imposto. Os gringos não gostam de pagar imposto, mas ninguém gosta de pagar imposto, né? Mas esses homens então eles eram odiados, eles eram traidores do tapado, né? Para o gaúcho foram uns borra-bota, vamos dizer assim, né? Então eles eram odiados. E os outros eram pobres, pecadores e mulheres que não eram nem contadas, né? Em sua grande parte mulheres que não eram nem contadas por eles. Esses eram quem ouvia. E os judeus estão dizendo o que? Os mestres: esse louco aí, esse rabi que fica pregando para esse povo que não serve para nada, para esse bando de incompetente, para essas mulheres que não servem para nada, né? Porque lembrando, gente, mulheres não eram contadas, mulheres eram propriedade dos homens, tá? Os homens, a carta, se a gente for voltar lá no Velho Testamento, para dar, eles vão perguntar para Jesus: é correto se separar por qualquer coisa, não? Né? Eu posso me separar da mulher por qualquer coisa, porque é assim que o judeu entendia. Só, Jesus dá uma carta de forria para ela, então, para que não venha outro dizer, ela vai casar e vai vir outro: essa mulher é minha, me paga alguma coisa porque essa mulher é minha. Então, no mínimo a carta de divórcio para ela, para que ela possa ser livre, né? E os caras estão dizendo: cara, isso não vale nada. Jesus então, olha, ouvindo, né? Jesus percebendo esses resmungos, percebendo essa murmuração, resolve contar esta parábola. E ela então é dividida em 3. E por que ele resolveu dividir em 3? E ele começa então com a ovelha. Então, tendo 100 ovelhas. Por que ele faz isso, gente? Era normal. Era grande parte do povo judeu tinha as suas ovelhas, cuidava das suas ovelhas, mas 100 ovelhas é bastante. 100 ovelhas não era qualquer pessoa que teria, né? E para cuidar de 100 ovelhas não era um único pastor. Precisava no mínimo de 3 a 4 pessoas para cuidar desse rebanho. Mas ele diz assim: mas mesmo assim, tu tendo 100, tu perdeu uma, quem é que não deixa aquelas lá e vai buscar essa? E coloca nos ombros. Mas aqui ele não está falando de sentimento. Ele não está falando assim: ai, como eu gosto dessa ovelha. Bota nas minhas costas e diz: ai, eu achei minha ovelha. Ele está falando de grana. Ele está falando de sustento. Mesmo tu tendo 99, tu não vai lá buscar uma e tu não volta alegre. Aí tu imagina, uma coisa viu? Ontem mesmo eu perdi minha ovelha, fui lá buscar lá, fui lá campear e trouxe ela de volta. Todo mundo está se identificando com o que Jesus está dizendo. Todo mundo está entendendo a fala. Então assim, é financeiro. Aqui ele está dizendo, que mesmo você tem 100, se uma se perder, você vai buscar e se alegra, né? Aí sim, a gente pode entrar em um monte de discussão teológica aqui. Quando ele fala: quem é a ovelha perdida? Quem são as 99? Né? 99 são os judeus. Mas ele termina dizendo assim: 99 justos que não precisam arrepender-se. Será que os judeus não precisam se arrepender? Então é a igreja, né? 99 é a igreja e essa única é a que não conhece a Jesus. A gente não precisa se arrepender também? Então a gente não vai entrar em... Por isso que eu digo, a gente precisaria de não horas, de dias para chegar a uma conclusão que não seria conclusiva, né? O pessoal dos mestrados e doutorado pode colocar lá uma conclusão que não é conclusiva nunca. A gente não vai chegar num ponto, né? Tem ideias. Muitos teólogos defendem que são os anjos. Que Jesus é esse então pastor que, deixando os seus anjos, deixando a sua glória, veio resgatar a igreja. E nós somos, a igreja é essa ovelha perdida. Mas ele continua, né? O texto então não acaba aqui. Para o cara que fez os textos, vamos estudar só isso. Não, o texto continua, porque ele é uma única. E aí aqui, Lucas, no livro de Lucas, ele vai sempre não, mas vai ser o único que vai citar mulheres. O único evangelho que cita mulheres é Lucas. Lucas já começa o evangelho dele dizendo que um anjo aparece a Maria. O judeu que se presta já fecharia o livro ali e larga fora. Como é que um anjo vai aparecer para uma mulher? Fecha, não, esse cara não tem como dar conversa com esse maluco. E ele diz aqui: e qual a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma, não acende uma candeia? É muito longe, isso é muito distante do que a gente possa entender, né? Aí, de novo, a gente vai para os teólogos, não vão dizer que era 10 dracmas, é um dia de trabalho, né? Era uma mulher pobre que só tinha essas 10, perdeu uma. Mas eu gosto muito de uma expressão, do entendimento, que as dracmas, elas formavam um diadema. 10 dracmas formavam um diadema, que é
ou tipo aquela que põe na cabeça assim. Quando eu vi Harry Potter, o diadema lá do Harry Potter era uma travessa, né? Mas não é exatamente aquela diadema, e sim algo que prendia o véu, tá? Imagina como se fosse uma pulseira grande para pôr na cabeça, né? Então esses 10 diademas esses 10 dracmas formavam um diadema que ela recebe de presente como dote. Ela recebe como um dote, né? Quando ela vai noivar. Então imagina, naquela época não tinha Instagram, né? Não tinha Instagram, então ela botava o seu diadema e ia pra praça. Estou com a vida garantida, né? Já tenho meu noivo, já tenho meu dote. Estou com a vida garantida aqui, mulheres. Olha, né? Eu tenho futuro. Por quê? Para uma mulher, se ela não fosse casada, ela não tinha futuro. Ela só servia para isso, né? O sonho era precisava casar, para poder dar seguimento à sua família, para poder sair da casa dos pais, ela precisava casar. E esse diadema, quando ela perde essa dracma, ele se desfaz. Então esse é o desespero. Então aqui Jesus está falando de sentimento. No início ele falava de financeiro, agora ele está falando de sentimento. Olha, eu perdi, não, imagina, perdeu uma moeda. Hoje um dracma, perguntei ontem lá para Alexa, quando é que vale um dracma, Alexa? 78 centavos, né? Então assim, não vale nada. Não vale nada o dracma. Mas essa mulher, ela revira a casa, ela levanta os móveis, ela acende a candeia, procurando onde está a minha dracma. Onde está perdido isso? E quando ela encontra, ela faz a mesma coisa que o cara com a ovelha. Se alegra. E vai, olha aqui, olha meus amigos, achei de novo a minha dracma, achei, isso aqui está completo. E aqui a gente está falando de sentimento. Está falando assim, olha, estou completa de novo. E como isso é distante, e essa ideia não é minha, eu ouvi de um pregador e eu gostei muito, eu quero reproduzir com vocês. Eu penso assim, qual de vós, tendo comprado um iPhone 15 em 78 parcelas, quando vai limpar a casa, derruba o iPhone num balde d'água, não sai desesperadamente atrás de um pote de arroz para enfiar esse iPhone lá dentro e deixar 72 horas até que ele seque, e quando liga ele funciona, você te alegra e diz, olha pessoal, meu iPhone funcionou, né? Funcionou, alegria, ele está funcionando, né? Não vou precisar continuar pagando as parcelas e ainda comprar outro. É nesse sentido, né? É muito mais presente para nós do que uma dracma, né? O meu telefone uma vez caiu, eu meio pior do que isso, né? Botei no avental e fui ao banho. Quando eu larguei o avental, falei, pof! Eu não tive dúvidas, né? E ele funcionou, depois ficou manchado o resto da vida a tela ali, mas quando ele foi funcionando. Imagine só, Jesus está falando para esses homens, está usando uma mulher de exemplo, né? Quem é essa mulher que procura? Igual lá no início, no primeiro, quem é essa mulher que procura essa dracma? É Deus. É Deus procurando o perdido. É Deus te chamando, é Deus resgatando. E aqui nós temos outra afronta, né? Usando uma mulher de exemplo para Deus. Uma mulher que representando nessa passagem Deus que procura a dracma perdida. E aí ele vai concluir com a melhor das histórias. Jesus vai concluir com a melhor das histórias. Nenhum roteirista de Hollywood consegue pensar em um roteiro tão bom quanto este. E aí ele começa falando então, um homem tinha 2 filhos, né? Nessas horas os fariseus já estão bem doidos, né? Com essa história toda ali de Jesus. O que tem a ver essa mulher? Né? E Jesus, um homem tinha 2 filhos. Um deles pede, pai, eu quero ir embora e me dá a minha grana, me dá a minha parte na herança. Isso para um judeu está quebrando uma das maiores coisas, uma das coisas mais importantes para o judeu, que é a família. Um filho que quer ir embora, um filho que pede, ou seja, ele está dizendo, pai, morre. Quando a gente pede, quando está pedindo herança antecipada, está dizendo, morre e me dá o que é meu. Morre, me antecipa a minha herança, pode morrer e me dá de uma vez, que eu quero o meu dinheiro. E aí o judeu já está, quem é esse desgraçado que quer o dinheiro do pai? Quem é esse infeliz que quer o pai morto? E esse pai faz o quê? Concede. Toma então, meu filho. O judeu não consegue entender isso, não consegue entender como um pai pode dar para o filho o que é dele. A construção que o tataravô, que o avô trabalhou, que ele trabalhou, vai dar para o filho. E esse filho não é suficientemente abusado em pedir o dinheiro, ele faz o quê? Ele vai embora. O que o texto nos diz? E ele junta tudo
e vai para outro lugar. Então ali, esse jovem está quebrando uma segunda coisa importante para um judeu: a pátria. Ele está indo embora, né? Lembra todo o Velho Testamento? Aquele caminho até chegar em Jerusalém, a terra prometida, e esse cara está dizendo o quê? Eu abro mão da minha família e agora eu abro mão da minha pátria. Eu quero só aproveitar. E os judeus já estão, cara, tem que matar esse louco. Quem é esse infeliz? Quem é esse infeliz que fez tudo isso? E Jesus continua contando essa história, continua falando disso. E ele diz o quê? E esse cara foi para lá, colocou tudo fora, e agora está comendo com os porcos. Ah, não! Você sabe que judeu e porco, né, tem um problema, né? O judeu não come, já comer com os porcos. Algo mais sujo do que isso. Mas eles já estão assim, ele está tendo o que merece. Viu? Ele está tendo o que merece. Bem feito, muito bem, Jesus. Continua a história, tá boa. Está melhorando, agora está melhorando a tua história. E Jesus diz, e ele pensa, então eu vou voltar para o meu pai, e eu vou preparar. E ele prepara, é interessante que ele prepara um discurso, né? Ele prepara um discurso, olha, eu vou voltar para o meu pai e vou dizer, olha pai, eu me arrependo, me perdoa, pequei contra ti, pequei contra Deus, me deixa ser teu empregado de volta. E aí quando ele faz isso, aí o judeu diz, pode acabar a história assim, ô Rabi, pode parar de contar que agora ficou legal, agora a gente pode contar, viu? Se tu traz a tua família, se tu traz a tua pátria, é isso que tu tem, é isso que tu merece, pode encerrar. Mas Jesus continua contando a história. Jesus continua contando essa história, e ele diz o quê? O pai nem deixa ele terminar o xalalá dele, não deixa nem ele terminar ali. Cara, Roberto, traz as roupas aqui, traz sandália para esse guri, mata um porco, mata um bezerro e vamos festejar. Vamos festejar que o nosso filho, o meu filho, está vivo, né? E o texto fala aqui de um beijo. O texto fala que ele recebe com um beijo. E esse beijo para nós também não é entendível na nossa língua, tá? Não é um simples beijo, né? Um ósculo santo, né? Como lá em Caxias o pessoal ainda tem costume, dá um mel, tá bom? Né? Os homens não tem problema. Esse beijo é o pai que não vê o filho há muito tempo, né? O pessoal de mais idade, que tem filhos maiores, que são viajados, quando tu vê um filho, né? Eu me lembro da minha mãe quando a gente chegava, é esse beijo que o texto está dizendo. A tradução real seria assim, e o pai o cobriu de beijos. Então tu imagina o sentimento, né? O pai vendo o filho vindo, meu filho voltou, vai lá, abraça, e o filho tentando dizer, pai, me desculpa, não, vamos festejar. Aí os judeus, pronto. Aí eles enlouquecem, não, mas para aí. Depois de tudo isso, a história estava boa, agora tu vai me dizer que vai tudo por água abaixo? Vai tudo por água abaixo. Porque esse pai vai aceitar esse miserável de volta? Esse pai vai aceitar? Mas a história continua. Jesus vai mais além. Quando o pai recebe o filho, o pai faz toda essa festa, quem aparece? O segundo filho. O segundo filho aparece e o que ele faz? Esse se enfurece. Mas para aí. Tudo isso, esse cara botou tudo fora. Eu estou aqui a vida toda e tu nunca me deste nada. Tu nunca me deu um cabrito. Não é nem um bezerro, tu me deu um cabrito para festejar com meus amigos. E esse aí volta e tu mata um bezerro. Tu mata um animal para comemorar a volta desse. E o pai diz o quê? Tudo que eu tenho é teu. E aqui estão os judeus. Toda essa história é para confrontar aqueles homens que estavam murmurando lá no fundo. E ele está dizendo, primeiro, uma ovelha, quem financeiramente não vai atrás de uma ovelha, ou quem emocionalmente não vai atrás de uma dracma, e agora ele está dizendo, qual é a ligação de um pai que ama um filho? O que um pai que ama um filho faz por ele? E o que um filho que está a vida toda com ele amado não reconhece? Então esses são os judeus. E aí toda essa história, Jesus está contando tudo isso para dizer para eles, vocês se conhecem a lei? Vocês que já se dizem conhecedores, estão comigo o tempo todo. Então por que vocês se incomodam com esses pecadores e com esses publicanos que agora estão ouvindo? Tudo isso se resume, toda essa história
enorme de 31 versículos se resume a isso. Por que vocês se incomodam com essas pessoas que estão ouvindo? E quantas vezes nós, dentro da igreja, a gente não que a gente se incomode com quem está chegando, mas quantas vezes a gente diz, no nosso interior, assim, pai, eu fiz tanta coisa e estou aqui na cadeira. Quantas vezes a gente, eu me esforço, eu tento fazer tudo certo, e o fulano está fazendo errado e deu certo. Aí ele merece? Será que ele merece a salvação? A gente fica às vezes tentando decidir, esse que não merece, esse merece. Será que às vezes a gente nos coloca no lugar desse judeu que só pensa nele, que acha que é melhor do que os outros? O texto se resume nisso. E Deus estava dando a verdadeira profetada quando Ele falava comigo isso, né? Olha para o todo. Olha o que eu fiz. E Jesus, Ele está dizendo ali, né? Muitos estudiosos vão dizer que esse texto é o resumo do Evangelho. É o supra-sumo do Evangelho em Mateus 15. É o resumo. Jesus dizendo, eu deixei os anjos, de sair lá do meu conforto, vamos dizer assim, deixei os anjos para resgatar a igreja, essa ovelha perdida, e a coloca nos ombros, é o que a gente cantava, né? Leva-me em teus braços, Senhor. Não sou digno. Por que a ovelha se perde? Né? Tá andando ali, a ovelha é conhecido por ser um bicho muito dócil, muito boca abertinha. Então ele está comendo ali o seu pasto verde e está indo, e vai comendo o seu pastinho, ele vai olhando, e vai indo. Quando ela olha, cadê o resto? Onde é que está o resto do povo? E ela não sabe para onde voltar. Ela não tem um GPS embutido, ela não tem senso de direção. Ela não sabe para onde ir. E assim somos nós, a gente se perde. A gente vai indo, tá confortável, tá gostoso aqui, tá legal, essa graminha tá verde, né? A velha grama do vizinho mais verde que a nossa. E quando a gente olha para o lado, a gente não sabe para onde ir. É assim que a gente se perde. Não necessariamente algo drástico, né? Algumas pessoas vão ter um corte drástico com Deus, mas muitas vezes a nossa vida fica tão comum, tão confortável, que a gente se afasta de Deus. E o meu desafio nessa manhã para nós, para a gente não se estender, porque, como eu disse, terei muitas coisas para a gente conversar, é nós nos fazermos 2 exercícios. Que você faça individualmente 2 exercícios. O primeiro dele: quem é você nesse contexto? Você é a ovelha que está perdida? Você é a dracma que não serve para nada? Porque aquela dracma, lembra-se, aquela dracma sozinha, ela tinha um valor quase zero. Quando ela estava no diadema, ela tinha uma importância gigante para aquela mulher. Então você é a ovelha que está perdida, você é essa dracma que não vale nada, que está sem valor, porque está sozinho? Ou você é o filho pródigo, que é o irresponsável? Ou você é o filho que está do lado de fora? Porque aqui nós temos 2 filhos. Um que está do lado de dentro e um que está do lado de fora. Mas os 2 estão perdidos. Por isso que a gente pode chamar dessa parábola de a parábola dos perdidos. Porque mesmo estando do lado de dentro, esse rapaz está perdido. Ele está afastado do pai. Ele nunca entendeu o amor daquele pai. Ele achava que o amor era obediência, que o amor era dar. E o amor de Deus é estar, é ser. Deus é o que é, indiferente do que você fizer. E Deus te ama, indiferente do que você faça. E isso é bem complicado a gente explicar, né? Então a gente vem trabalhando lá com o pessoal mais católico, vamos dizer assim, né? O gringo mais católico. Até nós tivemos, há umas 2 semanas atrás, vamos dizer assim, um curso, né, de gringuês, né? O pessoal de Farroupilha estava lá com a gente passou um dia discutindo sobre isso e trazendo esse contexto de como é difícil tu dizer para o cara que ele não precisa fazer as coisas, né? Porque para o bom católico, seja uma boa pessoa e vá na missa, beleza.
Isso uma vez por semana, seja uma boa pessoa, é suficiente para que tu alcance a salvação. Aí quando eu disse pro cara que nada que tu faça, por melhor que tu seja, tu não vai para o céu. Ele só fez o quê? Não, cara, tu não precisa fazer nada. Como assim não precisa fazer nada? Não, tu não precisa fazer nada. Jesus já fez. Jesus já morreu na cruz por você. Já está consumado. Quando ele estava lá, ele diz o quê? Está consumado. Então agora você precisa crer nisso e aceitar esse sacrifício. Então mesmo é possível mesmo estar dentro, estar separado. E esses homens eram isso. Esses judeus eram isso. Eles estavam dentro, eles conheciam a lei muito melhor do que nós. Eles sabiam de cor a lei. Mas eles nunca entenderam a lei. E é o nosso desafio. Então o nosso primeiro exercício é esse. Quem é você nesse contexto? A ovelha perdida, a dracma, o filho que está fora ou o filho que está dentro? Tá? Então você não precisa responder. Pense nisso. E o segundo exercício, entre os buscadores. Tá? Na nossa segunda, entre os buscadores. Quem é você entre os buscadores? É o pastor que corre atrás da ovelha. Como você tem sido? Você tem buscado o perdido? Você tem tentado ir atrás do perdido? E não estou falando aqui, o cara que congregava, não esse, né? Num contexto geral, como a gente fez ontem, né? Vocês fizeram, só cheguei lá no final da tarde, de pensar nas coisas, de estar com as pessoas, de ir buscar esses perdidos. Você é a mulher que está fazendo das tripas coração, revirando a casa através da moeda, atrás daquela moeda, né? Quem é você? Ou você é o pai, que está simplesmente, vem meu filho, vem se alegrar comigo, vem se alegre aqui com a gente, né? E o texto vai nos ensinar isso, que quando acha a ovelha, o que faz? Festa. Quando acha a dracma, faz o quê? Festa. E quando o filho volta, faz o quê? Festa. Então a gente tem que fazer o quê? Festa. Né? Só falta a gente cantar, né? Esse ano tem que vir festa. Aí vai, outra velha, né? Eu era jovem, né? A Catarina e o Vini. O Vini não era nem nascido nessa época. Na Paula Valadão era Brasil. Então assim, nós temos que fazer festa, gente. Quando nós estamos juntos, Deus está aqui. Amém? Amém? Deus está falando para nós, então é motivo de festa. Não é motivo, não é que a gente não possa chorar, né? Não é que a gente não possa se emocionar com louvor, mas é festa. É alegria, porque há salvação. A salvação na presença de Deus. Então ser cristão não é a igreja. Ser cristão é imitar Jesus. É fazer o que ele fez. É ser quem ele foi. Claro que a gente não vai ser como ele. É óbvio que a gente não vai ter tudo que ele, mas ele nos disse: se vocês me seguirem, se vocês tiverem fé, se vocês crerem, vocês vão fazer o quê? Coisas maiores do que eu. Né? Ou não, necessariamente não era coisas maiores, eram coisas diferentes, né? Então claro que tudo que a gente faz hoje é diferente de Jesus, porque o nosso contexto é muito diferente. Então não quer dizer que você tem que fazer a montanha sair, não. Se você mandar um WhatsApp, Jesus já não fez isso. Tá? Mas porque são coisas diferentes, mas com o mesmo contexto, com o mesmo intuito. Quando Jesus falava para alguém, Jesus tinha o intuito de levar a salvação para essa pessoa. Então quando você liga para alguém, Jesus também não ligou. Com esse intuito, você está fazendo algo que Jesus não fez. Diferente de Jesus, mas o mesmo coração, com a mesma intenção que ele teve. Então esse é o nosso desafio nessa manhã, de entender quem eu sou. Quem eu sou nesse contexto e quem eu sou desses buscadores. E principalmente a importância que eu tenho que entender quem eu sou. A importância de entender o que eu tenho que fazer. Se eu não sou esse, por que eu não sou? Será que eu só tenho que ficar varrendo desesperada? Essa mulher estava desesperada atrás da dracma porque ela precisava preencher a sua ideia ali de realização, né? Esse pastor estava buscando a ovelha porque ele queria dinheiro, ele queria financiar lá continuar com a sua riqueza. Mas o pai, ele estava lá somente amando o seu filho e entendendo quem ele era. Então Jesus é esse pai que ama incondicionalmente, que te ama
incondicionalmente. Amém? Vamos orar?